escrevo como catarse para desabafar, não. Eu nunca desabafei no livro. Para isso servem os amigos. Eu quero a coisa em si. Oi, quem acompanhou o episódio anterior já sabe de quem é a voz que a gente acabou de ouvir. O 92º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos, dá continuidade à publicação da entrevista histórica com a Clarice Lispector, feita em 1976 pela Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana e João Salgueiro. Como a gente já falou no episódio anterior, o Benjamin Moser, que é biógrafo da Clarice Lispector, fez aí um trabalho de recuperar tecnicamente o áudio completo dessa entrevista. E se você perdeu o primeiro episódio, seria o caso de voltar para o episódio anterior e ouvir a primeira parte desse material histórico que a gente está publicando aqui. O áudio foi restaurado, editado e publicado pela revista New Yorker no começo desse ano. A editora Rocco já editou e publicou a transcrição dessa entrevista no livro Outros Escritos. Vale a pena correr atrás. Agora, aqui no 451 MHz, você pode ouvir essa entrevista com todas as suas nuances sonoras, as hesitações, o tom de voz da Clarice. E logo depois da segunda parte da entrevista, vocês vão ouvir o pedaço final da minha conversa com o Benjamin Moser e a Mariana Delfini, que é editora aqui da Tinta da China Brasil e uma grande clariciana. A Mariana publicou na 451 um texto muito legal sobre os manuscritos da Hora da Estrela. E na edição de agosto da 451, a gente publicou a transcrição dessa entrevista, que é para você poder guardar, você que é colecionador de itens claricianos. Essa entrevista está acompanhada dos comentários do Benjamin Moser, que ele publicou na New Yorker e a gente traduziu, e também de um texto do Paulo Gurgel Valente, ninguém menos que o filho de Clarice Lispector, que está assinando um texto sobre A Maçã no Escuro, que é esse grande livro da Clarice que acaba de ser traduzido nos Estados Unidos justamente pelo Benjamin Moser. E também faz parte desse material um trecho inédito de um novo livro da Conceição Evaristo sobre Clarice Lispector. É isso mesmo, a Conceição fez uma releitura da Macabeia, a famosa personagem de A Hora da Estrela, num livro que vai ser lançado no final do ano. E a gente tem aqui a oportunidade de ler um trecho desse livro na edição de agosto da 451. Então, se você assinar até o último dia de agosto a revista dos livros, você recebe na sua casa esse exemplar histórico que contém a entrevista da Clarice, que está nesses 2 episódios de podcast, o texto do Benjamin Moser, o texto do Paulo Gurgel Valente e também o texto da Conceição Evaristo sobre Macabeia. Então vamos lá para a segunda parte da entrevista com a Clarice Lispector, Marina Colasanti, Afonso Romano de Santana e João Salgueiro. Então você tem na cabeça bastante os seus textos escritos já, né? Apesar de você ter dito uma vez, uma coisa que me impressionou muito, que é isso, você disse que nunca releu um texto seu. Não, enjoo. Você produz um texto e nunca relê. Quando é publicado, não quer livro morto, eu já não quero saber mais dele. E quando eu leio estranho e acho que é ruim, aí eu não leio. Também não leio traduções que fazem dos meus livros, para não me irritar. São ruins em geral? Eu nem quero saber, mas eu sei que não é eu mesma escrevendo. Você tem muitas traduções? A Gallimard publicou A Maçã no Escuro, vai publicar agora A Paixão, segundo o GH. Tem uma editora na França, em Paris, um homem me procurou, um agente literário, dizendo que essa editora nova queria publicar uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres. Ficou em suspenso um pouco, porque eu tenho outra agente literária, pela primeira vez na vida, Carmen Barcelos, né? Ela me procurou e perguntou se eu queria. Eu disse, quero, ali, porque você é muito explorada. Você é muito explorada. No Brasil mesmo. Então eu aceitei. E ela já conseguiu vender algum título seu? Ah, não sei. Ainda Hoje não, vou ter encontro com o auxiliar dela, não sei. Sim. Agora você... Na Alemanha também, 2 livros, Laços de Família e A Maçã no Escuro. Nos Estados Unidos, A Maçã no Escuro. Pela Knopf. Pela Knopf.
e Fé Militar, Laços de Família. Na Tchecoslováquia, um livro, eu era Lispektorovna. Esse eu olhei com prazer porque eu não podia entender. Também tem de Caracas, que publicou A Paixão Segundo GH e A Legião Estrangeira. Tem da Argentina um bocado de livro. Nós vimos em Buenos Aires edição espanhola de, creio que é Maçã no Escuro, não? Não sei. Publicaram quase todos os meus livros. Nós vimos lá em diversas livrarias. Quando cheguei lá, eu fiquei boba quando eu estive lá esse ano. E esse pessoal paga você? Não, nada. Presta contas de jeito? Nada. É você que não pergunta. Se não perguntar, eles não pagam. Não, eu às vezes pergunto, mas é tão inútil, eles não pagam mesmo. É outro país, é outra coisa. Se aqui não me pagam mal, quanto mais quando é em outro país. A Argentina publicou muita coisa minha. Eu fiquei boa quando cheguei lá. Eu não sabia que eles me conheciam. Me deram um coquetel de 30 jornalistas. Eu falei pela rádio. Tudo meio teleguiada, porque tava tão estranho, tudo. Era tão inesperado, tudo, que eu ia agindo assim, sem saber. Eu nem notei que estava falando pra rádio. Sei lá. Clarice, aqui Uma mulher lá me beijou a mão. Aqui no Brasil, os teus livros estão com várias editoras no momento. Que né? é talvez um erro. Pois é, eu queria perguntar a você por que estão tão espalhados os teus livros? Sei lá, Água Viva foi o Álvaro, que eu não tinha coragem de publicar, e o Álvaro quis. Ele é arrojado. Então publicou. Agora, tinha livros da... Houve uma época na editora do Autor, que depois se transformou na Sabiá. Eu continuei na Sabiá, e Sabiá foi comprada por Zé Olímpio. Aí ficou com a maior parte dos títulos, Zé Olímpio. Mas agora você tem livros também pela Ática? Você vai Vou ter. Pela Ática? Vou ter. Pela Rocco também? Pela Rocco também. E pela Paz e Terra. Que é a Maçã no Escuro, né? É, a Maçã no Escuro e... Tem uma edição cheia de defeitos, você já viu? Eu nem posso olhar, eu abri assim e vi que entra uma linha e tem outra. Tem o nome do linotipista. E a numeração a data em que ele escreveu. Eu reclamei, disseram, todo livro sai com erro. Não, mas esse é absurdo porque alguns meus alunos que eu estava dando esse livro pensaram que aqueles números na margem do livro tinham alguma coisa a ver com o enredo que tinha sido escrito pela autora. Eu tinha que explicar que eu tinha feito a análise. Ela esqueceu de falar sobre umas coisas que tem no livro aqui. Não, isso não existe, isso é erro. É um perigo realmente. Eu acho que nesse nível de erro, você teria até direito de exigir que retirassem de já fizeram várias edições, né? Tem esse problema. A presença da Carmen Barcelos na tua vida literária deveria, inclusive, dar um conserto nessas coisas, né, Clarice? Organizar as tuas edições. Clarice, eu tenho conhecimento também que você publicou um livro de contos em 1952, verdade? Do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação. É uns livrinhos fininhos. A edição do Ministério da Educação, né? Que serviço de documentação do Simeão Leão. Do Simeão Leão. Os cadernos de cultura? Nessa linha, exatamente. Nessa linha, né? Fizeram bandeira também, né? Diversos autores. Quer dizer, foi uma publicação oficial, né? Foi. Depois eu incluí esses contos em Laços de Família. Em Laços de Família? Porque esse outro praticamente não tinha divulgação. Salgueiro é o único. Depois veio um livro aqui. Quê? Eu também uso. Você é o único brasileiro que ainda usa essa caneta. Eu detesto. Acho que ela marca muito papel. Eu também uso. Mas detesto. Depois veio um livro de 1964, não? Uma Paixão Segundo GH.
Mas foi escrito em 63. Publicado em 64? Acho que sim, não me lembro. Você também podia nos falar. O livro é curioso. Porque eu estava na pior das situações, tanto sentimental como de família, tudo complicado. E escrevi a paixão que não tem nada a ver com isso. Paixão segundo GH? Não tem nada, não reflete. Você acha que não reflete? Acho absoluto. É uma coisa... Porque eu não escrevo como catarse para desabafar, não. Eu nunca desabafei no livro. Para isso servem os amigos. Eu quero a coisa em si. Deixa eu criar um problema com você. Sim. Pode? Pode. Sabe que a teoria da literatura hoje, a crítica literária, tem a seguinte teoria, de que o texto é exatamente igual ao sonho. Tem um conteúdo manifesto e um conteúdo latente. Concordo. Ou seja, tem algumas coisas que o autor acha que está dizendo, que ele quis dizer, mas tem uma série de coisas que ele não sabe que estava dizendo, mas estava dizendo. Então você não acha que seria possível, mesmo você não querendo fazer uma catarse, não seria possível que inconscientemente, no inconsciente do texto, se localize isso tudo? Talvez. Quer dizer, há uma certa faixa do texto, como no sonho, que foge ao controle do... Fugiu do sonhador ou do quando autor. eu de repente percebi que a mulher GH ia ter que comer o interior da barata, eu estremeci de susto. Por que GH? Porque ela falando sobre ela mesma, quer dizer, não se chamava a si mesma, mas tem um pedaço que diz assim que ela conseguira um nome que até na valise tinha na mala GH, coisas iniciais, então ficou, passou um segundo GH. Tem um conto teu que me intriga muito, porque eu acho ele de uma certa maneira muito sozinho dentro da tua obra, que é o conto da rapariga portuguesa. Eu me divertia grande. Eu também. Mas é estranho porque a única vez em que o personagem se fala numa linguagem muito elaborada, uma linguagem portuguesa que visivelmente não é a tua. Eu peguei. Como é que eu sabia que peúgas é meio de homem? Eu ia te perguntar se você já morou em Portugal. Não, eu já passei por Portugal 12 dias, mas não dava. Eu pensei até que você Eu fui recolhendo de babá, ou de botiquim, sei lá da onde, que eu peguei o jeito. E me diverti enormemente. É porque é um exercício de linguagem que faz isso muito, é o Zé Rubem Fonseca, né? Que faz contos sobre boxer, então usa toda a terminologia do boxer e tal. E em você era uma coisa muito estranha, sempre me fascinou muito esse conto, por causa disso. O Salgueiro tem mais uma pergunta sobre a escritora, que depois nós vamos ter perguntas sobre outra faixa da personalidade da Clarice que as pessoas pouco conhecem. Tô com vergonha de dizer, mas eu tô com sede. Claro, mas ele também que tá falando muito. Mas uma coisinha aqui é o seguinte. Tem Coca-Cola? Em 1969, você publicou também uma aprendizagem, né? Como é? Em 1969... ao que me consta, você publicou um livro chamado Uma Aprendizagem. Não sei essa data, não me lembro. Mas o livro se lembra, Uma Aprendizagem? O livro me lembra. Você gostaria de nos falar um pouco sobre o livro? Bom, é um livro, é uma história de amor. E 2 pessoas já me disseram que aprenderam a amar através desse livro. Pois é. E é um livro que você gosta muito dele? Não. Não gosta? Não. Prefere os outros?
Laço de Família. Acho que Laço de Família estou meio enjoada, porque já está na 7ª edição. Né? É o mais conhecido de todos, né? É de leitura mais fácil. Não, eu me lembro muito do prazer que eu tinha em escrever A Maçã no Escuro. Todas as manhãs, o livro em datilografia, na página datilográfica, chegaram 500 páginas. Eu copiei 11 vezes para saber o que eu estava querendo dizer. Porque eu quero ter uma coisa, não sei o que é ainda bem certo. Copiando, eu vou me entendendo e vou... Quer dizer que o seu processo de produção, em síntese, é bastante complexo. Quer dizer, ao mesmo tempo que você joga com um elemento meio racional, mas você trabalha na composição, na montagem do texto. E depois você refaz o texto integral diversas vezes. Não. Quer dizer, refaz no sentido de repassar o texto. De uma ideia que me guie, não as palavras, eu não mudo as palavras. Eu não reescrevo. Obrigado. Este é o século da Coca-Cola. Eu estou te servindo para isso. Eu não sei se quando eu... Você sabe que metade dos escritores consultados preferiram a Pepsi? Quando eu morri, que eu não sei quando é... Nem pretende, né? Não pretende. Agora, com a academia aberta às mulheres, você corre o risco de não morrer. Eu não quero nada com a academia. Mas, o que eu estava falando? Quando você morrer. Quando eu morrer... Coca-Cola. Pepsi-Cola. Será que tem Coca-Cola e Pepsi-Cola ainda? Daqui a não sei quanto tempo? Pensei que você estivesse perguntando se teria no céu ou no inferno. Não. Aqui terá, porque... É o século da Coca-Cola. Eles vão vender caixão com Coca-Cola dentro. Torneirinha. Uma torneirinha de copo. Portátil. Clarice... Hoje eu tô fazendo a exceção tomando Coca-Cola porque tô fazendo regime para emagrecer e não posso tomar refrigerante. Mas eu acho tão difícil o que eu tô fazendo que eu tô me dando um prêmio. Claro. Mas não tá doendo muito não, tá? Não tá doendo muito não, tá? Esse depoimento. Não, tá tão normal, tá fluindo com tanta... Tá descontraído? Completamente. Eu não tô assustado, não tô nada. Você sabia que a Clarice é uma tremenda bruxa? Não, deixa que a Marina te explica uma parte, depois você pede confirmação. Você é uma tremenda bruxa. Olha, isso... A mágica das mais incríveis. Crítico, não me lembro de que país latino-americano, disse que eu não era uma escritora. Não, que usava as palavras não como escritora, mas como bruxaria. Daí, talvez, o convite a participar do Congresso de Bruxaria na Colômbia. Lhe convidaram para o Congresso de Bruxaria? Me convidaram e eu fui. A única bruxa brasileira? A única bruxa brasileira? Representando o Brasil, da bruxa? Das bruxas pegou a sua vassoura, não precisou nem de passaporte. Mas de onde é que... Conta sobre a sua relação com as bruxarias, Clarice, para dar uma ideia, porque o leitor seu não está avisado sobre isso. Se você tivesse que introduzir o leitor seu nesses mistérios, suas relações com a bruxaria, quais são os dados iniciais? Não tem. Eu acho que você está colocando em termos de bruxaria, mas isso funciona como exatamente como uma questão literária, de dentro para fora. Uma vez me perguntaram como é que eu escrevia. Aí eu disse assim: não tem pessoas que cosem para fora? Pois eu coso para dentro. É isso. Mas a ideia da bruxaria nasceu do crítico e você não desenvolveu mais, não? Não liguei, não. Não teve alguma influência em nada? Nada. Então é um fato inconsequente, né? É inconsequente, inclusive eu estranhei o clima da Colômbia, de Bogotá, tinha dor de cabeça. E um dia me tranquei no quarto, eu fiquei sozinha. Não atendia telefone, só chamava comida e bebida.
Tão enjoado que eu tava achando tudo. Eu enjoo facilmente das coisas. Como é que foi a sua apresentação lá? Você se apresentou, leu um texto seu? Disseram que queriam um texto meu. Aí eu não sabia fazer um texto bruxaria, porque eu não sou bruxa, né? Então eu disse, eu vou traduzir para o inglês O Ovo e a Galinha, que é o conto mais hermético, mais incompreensível e ao mesmo tempo compreensível e envolvente. Aí, quando eu estive lá, quando chegou o dia, era produção simultânea, havia todo mundo com o microfone. Aí eu pedi ao fulano de tal, que eu não lembro do nome, para ele ler. Ele tinha a tradução espanhola. A maior parte das pessoas não sabe do que foi dito. Não entendeu nada. Agora, um americano ficou tão alucinado, emitiu tanta cópia daquele conto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Há algum autor que lhe tenha influenciado mais? Algum escritor? Olha, que eu saiba, não. Não? Que eu saiba, não. Nunca sentiu algum impacto violento com algum livro? Eu sentia. Crime e Castigo me fez ter febre real. O Lobo da Steppe me virou toda. Um dia, primeiro emprego, eu quando tinha 13 para 14 anos, eu era professora de português. Ainda estava no ginásio, mas era professora particular de português e matemática. A propósito de que eu estou falando hoje? Influência literária. Me perdi. Não, é o autor que mais lhe influenciou. Bom, então, com o primeiro dinheiro que eu ganhei, meu mesmo, eu entrei muito altiva numa livraria para comprar um livro. Aí eu mexi em todos e nada me dizia nada. De repente, eu disse, isso aí sou eu. Eu não sabia que Catherine Mansfield era famosa. Eu descobri sozinha. Uhum. Agora, e a Virginia Woolf? Parece que o próprio Álvaro Lins, não sei, tentou comparar. Você não tinha lido a Virginia Woolf? Não tinha lido. E dela só li Orlando. E Franz Kafka? Kafka eu fui ler muito mais tarde. Muito mais tarde? Muito mais tarde. Já publicaram muitos livros meus. Não sentiu alguma identidade? Ou não? Eu sinto uma aproximação muito boa. Sente aproximação. Mas eu já tinha escrito livros antes. Agora, você estava falando de um professor de matemática. O professor de matemática é uma recorrência nos seus contos. Como é que você... Não sei. Podia continuar aquela ideia do professor de matemática? Ele estava conversando com você, sugeriu alguma coisa? Como? Você estava terminando a frase aquela hora dizendo que um professor de matemática, certa vez, tinha te falado a respeito de um livro. Não, tinha um conto, o crime do professor de matemática, né? Uhum. Mas a matemática me fascinava. Eu me lembro que eu era tão menina, botei um anúncio no jornal como explicadora. Aí uma senhora me telefonou que tinha 2 filhos, um filho e uma filha. Hernani Fornari era o pai. Um que foi escritor, não me lembro mais de quê. Escreveu aí. Aí ela me deu o endereço, eu fui lá. Quando eu pouquinho disse, meu bem, não serve, você é muito criança. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, se seus filhos não melhorarem de nota, então a senhora não me paga nada. Ela achou curiosa a coisa e me pegou. Aí melhoraram. Sensivelmente. Você deu aula de matemática? Aula de matemática e de português. Então caberia aquela pergunta. Qual? Sobre matemática. 2 e 2. 2 e 2, são 4 ou 5? Para os
neuróticos, 2 e 2 são 4. Para os psicóticos, 2 e 2 são 5. São 5. Para os negócios, 2 e 2 são 4. But I can't stand it. Eu não aguento. É isso. Mas uma outra pergunta. Você conheceu esse pintor Jorge de Quirico? Conhecia. Estava em Roma. E um amigo meu disse que o De Quirico na festa gostaria de me pintar. Aí perguntou a ele. Aí ele disse que só me vendo. Aí me viu e disse: eu vou pintar seu retrato. Em 3 sessões ele fez. Ele pintou 3 sessões do retrato? 3 sessões. E disse assim: eu podia continuar pintando interminavelmente nesse retrato, mas eu tenho medo de estragar tudo. Então, a um certo ponto, você tem que parar. É muito bonito o retrato. E onde é que você encontra esse retrato hoje? Tá lá em casa. É da sua coleção mesmo, né? Aliás, Clarice tem uma boa coleção de retratos, né? Exato. Tem. Podia perguntar ela sobre a pinacoteca que ela tem, sobre o motivo dela mesma, os diversos pintores que já pintaram Clarice. Conta as suas relações como escritora com as artes plásticas através das pinturas. Porque temos aqui um professor de artes plásticas que seria interessadíssimo. Não, aí eu não estou interessado, não. Quem está interessado aqui são os nossos pósteros aqui, o futuro. Que provavelmente vão esmiuçar a vida da Clarice para descobrir influências. O negócio é o seguinte. Por que não é? É que eu, ao que parece... Hoje se pesquisa autor de 1000 anos atrás. Eu, ao que parece, tenho um rosto um pouco exótico. E isso atrai muito pintor. Você é meio asiática, né, Clarice? Meio asiática. Aliás, quando eu estava em Washington, estava num coquetel, um homem me olhando, chegou perto de mim e perguntou: você é russa? Eu disse: eu nasci na Rússia, mas não sou russa, não. Por quê? Porque você é um tipo fino dos russos. Eu disse: e você? É russo? Eu disse: sou. Eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: não sei o que, Tolstói. Eu disse: parente do Tolstói? Ele disse: é. Já ouvi antes. Clarice, como é que você conseguiu conciliar, pelo menos durante um razoável período, a tua personalidade tímida com a carreira diplomática que você era obrigada a acompanhar? Bom, Isso é importante. eu detestava. Detestava a vida diplomática? Mas eu cumpria com minhas obrigações para auxiliar meu ex-marido, porque eu dava jantares, eu chegava a botar no lugar de lavar a mão uma pétala de rosa, fazia todas as coisas que você é fazer. Tá com enjoo horrível. Você escrevia paralelamente? Porque a vida diplomática ocupa muito, né? Não, mas eu escrevia, atendia telefone no meio, as crianças brincando, cachorro entrando e saindo, a maçã escura, foi isso. Você tem, inclusive, a presença dos seus filhos muito constante em encontros, anotações, trechos. Você vivia sempre muito ligada com eles, né? E sou ligadíssima neles. E como é que eles vivem o fato de você ser escritora e a tua eles ocupação? Eles não comentam. Ah, não? São teus leitores? Não sei, nunca perguntei. Não? Mas o Paulo, um dia desse, falou de um conto meu. Aí eu fiquei sabendo que ele leu. Porque eu, que era e sou, principalmente, a mãe deles, e não escritora. E deve ser chato também essa ser mãe escritora. Mãe sempre é chato, Clarice. Não há possibilidade da gente não ser chato. Mas a gente sempre acha que é chato mãe escritora, mãe jornalista, mãe qualquer coisa. Mãe é chato. Mas você não sabe, então, se eles... Só os contos infantis, pelo menos os que você fazia para eles, você sabe que eles eram teus leitores. Eles gostavam? Gostavam, porque eu não minto para criança. Eu falo uma coisa muito... Porque os outros você fez a Laura, o pensamento da Laura Galinha, você já não fez para eles. Não. Eu fiz porque galinha sempre me impressionou. A galinha. Eu acho que quando era pequena, eu olhava muito
muito a galinha, muito tempo. E sabia imitar o bicar do milho. E sabia imitar quando ela estava com doença. E me impressionou tremendamente. Eu sou muito ligada a bicho. Então, tremendamente a vida de uma galinha oca. Uma galinha oca. Uma mulher também. Também. Sem nenhum partidarismo. Não, nós estamos falando de um oco produtor, de um oco que gera. Ela tem dois lados, o de dentro e o de fora. Talvez o de dentro mais forte ainda que o de fora. Os homens não, são só de fora e monobloco. O Grandes quer dizer que então a vida diplomática nem lhe ajudou, nem lhe perturbou. Não interferiu na sua vida literária. Não, porque eu escrevia em casa e a qualquer hora. E era bom viajar? Olha, eu morria de saudade do Brasil. É. Viajou durante muitos anos? Eu estive fora do Brasil quase 16 anos. 16 anos fora? Bom, já com uma pequena incursão. Eu não aguentava saudade, eu vinha ao Brasil. Agora... Mas enquanto estava lá, todo mundo dizia: por que você não manda para a editora no estrangeiro? Põe a editora para traduzir. Eu disse: porque não é tempo de traduzir, é tempo de trabalhar agora. Não me interessa. E nunca pedi a ninguém para me publicar fora do Brasil. Sempre recebo da editora. Falando em traduzir, você tem também uma outra atividade dessas suas atividades paralelas, que é de tradutora. Você traduz até muito. E descobri um modo de não me cacetear. Pois é, eu queria perguntar, porque... É o seguinte: jamais leia o livro antes de começar a tradução. Eu leio paralelamente. Não deve ler nada. Lê frase por frase, porque você é levado pela curiosidade, saber o que vem depois, e o tempo passa, enquanto que se você já leu, já sabe tudo, é um dever. De qualquer maneira, é um dever. Eu começo pelo segundo capítulo. Você começa pelo primeiro? Você começa pelo primeiro? Eu começo sempre pelo segundo. Me dá um medo quando eu vejo 300 páginas na minha frente. Porque eu sempre acho que se eu começar no primeiro, que é onde o leitor vai entrar, eu ainda não tenho a linguagem do autor na mão. Então eu começo do segundo e quando acaba eu faço o primeiro. Então, eu vou adotar isso. É ótimo, é melhor, porque aí o primeiro fica mais bem feito depois que você adotar. É claro. Porque o primeiro capítulo também geralmente se escreve no fim, né? Pelo Você menos escreve você escreve. Apesar do aparente absurdo que você disse, é verdade. Você escreve primeiro no fim dos teus livros? Concomitantemente. Eu nunca sei de antemão o que eu vou escrever, por exemplo. Tem escritores que só se põem a escrever quando tem o livro todo na cabeça. O Tran trabalha assim, né? Faz a carpintaria toda, aí senta e começa. Eu não. Eu vou me seguindo e não sei em que vai dar. E depois eu vou descobrindo o que é que eu queria. Você tinha falado no princípio que você está escrevendo um livro agora onde a personagem é uma nordestina que come sanduíche, etc. Não, que só come cachorro quente, ganha menos que o salário mínimo, café e refrigerante. Esse é o último livro? É o que você está fazendo. Está fazendo agora? Eu estava querendo te fazer uma outra pergunta paralela a essa. Esse é o que você está escrevendo. Quais foram as suas últimas leituras? O que você leu mais recentemente, que você se lembra, que tenha te impressionado mais? Em termos mesmo de crítica literária, que eu sei que você lê para descansar um pouco a culpa. Eu gosto muito de ler ensaio. Há muito tempo que eu não leio.
Você acha que ler muito atrapalha o processo de Não, não devia atrapalhar, não. Mas quando eu estou trabalhando, eu não leio nada. E quando você lê mais poesia ou prosa? Ou não lê poesia, Os dois. não? Você prefere prosa? Os dois. A sua poesia é muito boa, eu leio. Obrigado. A Marida escreveu um livro muito bom, muito original, sem copiar de ninguém, sem modismos, inovações. Mas eu leio muito pouco. É um crime, mas é verdade. Você já teve alguma tentativa assim, explícita de escrever poesia, como nós chamamos de poesia vulgarmente? Porque o seu texto, a rigor, é um texto. Como Água Viva é um texto poético. Mas isso que se convenciona chamar, você nunca teve a... Todo mundo parece que começa com poesia, né? Ou alguns escrevem e depois também não mostram. O próprio Guimarães Rosa também escreveu poesia uns tempos, mas... Eu andei escrevendo umas coisas, mas jogava fora com o dia que não prestava. Uma vez você estava conversando com a gente e você disse o seguinte, que quando você lê uma crítica a um livro teu, aí você passa 3 dias sem ler nada, sem escrever, completamente nauseada. Não é nauseada, não. Eu fico quando eu estou trabalhando. Quando eu não estou trabalhando, eu leio a crítica muito bem e tudo. Quando eu estou trabalhando, uma crítica sobre mim interfere com minha vida íntima. Então eu paro de escrever para esquecer a crítica. Inclusive crítica elogiosa. Mas eu cultivo muito a humildade. De modo que eu, às vezes, me sentia quase agredida com elogios. E com críticas. Aí... Agora, antes o Salgueiro tinha perguntado sobre o problema, ou foi a Marina que perguntou sobre o problema de conciliar a atividade doméstica, da vida diplomata, sempre com escritura, etc. Me ocorreu uma outra coisa. Eu fui mãe, sou plenamente. Me ocorreu outra coisa. Você é convidada sistematicamente para fazer conferências. E agora, conferência, palestra é um negócio meio formal, meio... Tem que se expor, tem que ficar sustentando um assunto, etc. Você se irrita em fazer conferências? Você gosta de fazer conferências? Você prefere fazer oral, escrita? Não gosto, mas me paga um cachê e uma viagem. Eu gosto muito de viajar. Sei. Aí eu faço. Depois há debates. Você faz em caráter profissional, né? Não porque gosta. Não porque gosta. Com tradução também. Aliás, por falar em profissional, eu não sou escritora profissional. Porque eu só escrevo quando eu quero. Você disse isso ao receber o prêmio em Brasília esse ano. Eu disse, Você disse. Foi o que você disse. É o prêmio por conjunto de obra, né? Aliás, por falar em prêmios, você... recebi vários. Perto do Coração Selvagem, ele prêmio Graça Aranha, se não me engano. Você sempre se deu bem com os prêmios ou você se irritou? Não ligava. Se envolveu em problemas, polêmicas, desgastes? Nada. E os prêmios não te afetam em nada? Então, talvez uma certa vaidade, né? Satisfação. Eu não sei explicar, mas é fora da Tem nada literatura. A ver. É fora do... Aliás, literatura é uma palavra detestável. É fora do ato de escrever. Recebe um abraço de um amigo. Com um determinado prazer. Mas independe da... É circunstancial, né? Ganhei um golfinho de ouro, ganhei... Já ganhou o golfinho de ouro aqui? Já. No Museu da Maldição? Vê que esse golfinho de Com ouro aprendizagem. Esse golfinho só é dado a gente de muito gabarito. Não à toa que é de ouro. Né? Ganhei do Paraná. Ganhei calunga. Você sabe o que é calunga? No Nordeste, calunga é uma figura de menino caricata. Por causa do livro infantil. Ganhei
de uma senhora, não sei porquê, ela se mete tanto com escritores, Carmen Dolores Barbosa. Tem um prêmio. Existe um prêmio Carmen Dolores Barbosa. Ainda existe, é em São Paulo. Aí eu fui lá e recebi exatamente da mão do Jânio Quadros, depois de um discurso dele enorme, recebi um envelope, dentro tinha 20 cruzeiros. De 20 cruzeiros? Valeu um pouco mais do que agora, mas era. Devia ser 20 mil cruzeiros. Não. Não, eu fiquei boba. Você, quando ele era prefeito ainda, 20 cruzeiros era dinheiro. Devia ser 20 mil. 20 mil reais. 20 mil reais. Mas mesmo assim, o prêmio era pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. E as teses que são feitas sobre você em universidades? Você tem recebido muita visita de professor americano, estrangeiro? Tenho. Há pouco tempo, um jornalista uruguaio veio me entrevistar. Aliás, foi muito franco. Ele olhou os meus retratos e disse para mim: você era linda, você ainda é bonita, mas não tanto. Eu disse: mas o tempo passou, né? Então, ele disse: no começo você não é simpática, porque você é muito fechada e desconfiada. Só depois é que você é simpática. Uhum. Mas pelo menos disse uma coisa: que pena a sua mão queimada, porque você tem mãos tão bonitas. Aí, pelo menos uma coisa, né? Eu sou procurada, assim. Eu recebo muita... Eu sou... tem muita antologia, né? Até no Canadá, que me escreve pedindo autorização para... Mas sem falar em pagamento. Não toca no pagamento. Esse assunto... Não toca no pagamento. Mas agora, cabe aos céus, pode cobrar isso. É capaz de dar um jeito. Uma agente literária, função é essa. Você já, inclusive, teve um período que você estava vendendo os quadros seus, lembra? Porque você estava precisando de dinheiro. E isso já amplamente consagrada como escritora, vendendo livros, escrevendo com muito livro publicado. Você estava precisando vender seus quadros. E a Marina sempre dizia que num país mais organizado, mais desenvolvido, uma escritora como você teria, por causa do que escreve, em decorrência, né? De ter um nível de vida bastante tranquilo, ter seu chofer, ter sua casa de campo, vender script para cinema, etc., adaptações, sem ter que se preocupar realmente com o dia a dia. De traduções. Eu acho que isso realmente, a posição da Clarice reflete muito o problema brasileiro do escritor. Um livro que faça sucesso de crítica nos Estados Unidos enriquece o escritor. Faz livro. Paperback, faz... Os teus todos fizeram sucesso e você continua fazendo conferência para ganhar um cachê. Conferência e traduções são duas coisas detestáveis. Detestáveis mesmo. Você faz tradução de tarde, Clarice? Porque de manhã você escreve para você, né? Olha, eu faço tradução a qualquer hora, sou muito desorganizada. Mas eu trabalho depressa. Eu trabalho depressa, eu traduzo do francês e do inglês. E rápido, né? Rápido, intuitivamente. Intuitivamente, né? Às vezes consulto o dicionário. Às vezes não, várias vezes. Você aprendeu francês e inglês durante a carreira diplomática? Não, sabe como eu aprendi francês? Lendo em francês. Lendo, né? Eu não disse que eu era tímida, arrojada? Peguei um livro em francês e me pus a ler. E pelo sentido, pela semelhança da língua latina, eu ia pegando, a ponto de falar francês. Mas na escola você estudava francês também, ajudava, né? Não. Mas e a conversação? Teve que ter aprendido com alguém, não? A conversação, bom, eu estive 3 anos na Suíça. Minha empregada... Deixa eu perguntar. Era suíça-alemã, mas minha empregada era falar francês comigo. Sim. De modo que minhas conversas com ela eram feitas em francês. Perfeito.
Foi durante a vida diplomática, né? Foi durante a vida diplomática. O inglês também, né? O inglês também. O inglês eu nunca tirei curso, não. O russo, vocês nunca falaram em casa? Nunca. Que eu tenho ouvido, meu pai logo começou a falar português. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, ligada ao russo, é se você em criança recebeu, através de contos de fada, coisas semelhantes, folclore russo, porque não, é muito rico. Eu sei que deve ser, mas eu nunca li. Nem te contavam história? Não, essa nem me história contavam nada. Criança? Minha mãe era doente, todas as atenções eram para ela. Eu vivia atrás de empregada pedindo, conta a história. Já contei, repete. Outra coisa, você estava falando que esteve em Recife agora. Recife é a tua origem, quer dizer, é a tua terra? Você vai para Recife, você se sente em casa ou tua terra é o Rio de Janeiro? Agora minha terra é o Leme. Tá morando no Leme há muito tempo? Há muitos anos. Muitos anos, né? Desde 1959. Mudei de casa, mas no Leme mesmo. E os bairros todos cariocas que você cita no Laço de Família, você cita por causa de uma peregrinação que você tenha feito nesses bairros? Eu não fui. Agora, rapaz, não. Foneticamente? Não, é porque eu sei como deve ser. Nem o Jardim Botânico não é uma curtição especial? Ouve, Jardim Botânico, sim. Porque tem aquele conto. Aquele conto do Jardim Botânico. Aquele conto não Jardim Zoológico também. Você entende de Jardim Zoológico, né? Um rapaz que escreve diz assim: você tem um conto na Via Cruzes do Corpo que se chama Praça Mauá. E é passado num inferninho, num lugar onde se bebe, dança, prostituta e tudo. Aí ele diz assim: você já esteve num bar da Praça Mauá? Numa coisa? Eu disse: não, nunca. Ele disse: como é que eu estive e não sei escrever a respeito? Você não esteve, sabe? Eu disse: não sei. A gente vai pegando uma palavra aqui, uma palavra lá. O resto a gente calcula. Voltando atrás, uma coisa que eu esqueci de perguntar aquela hora: qual que era o livro da Catherine Mansfield que você tinha? Felicidade. Que a tradução não é felicidade, é bliss, que é mais êxtase. Glória, como pessoa, assim, no contexto do mundo atual, você se sente integrada na sociedade ou se sente solitária? Olha, eu tenho amigos, amizades. Mas escrever é um ato solitário. E fora do ato de escrever, na sua vida, assim, fora do normal? ato de escrever, eu me dou com pessoas. Já que não sente solidão? Às vezes. Às vezes? Às vezes. Muito profundo até. Muito profundo, né? O seu Amoroso Lima escreveu uma coisa que foi repetida o tempo todo. Que eu estava numa trágica solidão nas letras brasileiras. Você lembra disso? Lembro, perfeitamente. Você podia contar, não sei se em descrição minha, aquela história dos pombos. Tanta preguiça. Seria uma história maravilhosa para preparar o fecho dessa entrevista, né? Tirar a história em si daria um conto. Daria, mas um conto fantástico, que não seria tomado como realidade. Mas eu acho que foi o seguinte. No dia 1º de janeiro de 1974, uma amiga minha entrou na casa dela para buscar qualquer coisa e eu me sentei na escadaria. E de repente me deu um tal desespero, com aquele sol e água vazia, e primeiro do ano, que eu disse: meu Deus do céu, me dá pelo menos um símbolo de paz. Quando abri os olhos, tinha um pombo junto. Aí eu fui ao cinema. As lojas estavam fechadas, era dia 1º. Aí, junto do cinema, passando, tinha uma loja. Eu olho,
um prato com 4 pombos. Que eu no dia seguinte fui e comprei. Tá meio abandonado agora. Aí caiu uma pena de pombo em mim. Essa eu perdi. Agora, a terceira foi dramática. Porque eu estava aqui da cidade num dia de calor. Tomei um táxi e estava tão cansada de óculos escuros que debrucei em cima a minha cabeça, em cima do meu braço e no assento, já pegando o assento frontal, e de repente eu senti uma coisa entre o olho e os óculos. Aí eu vi o que era uma pena de pombo. Aí depois eu tinha um amigo meu que era médico, eu fui fazer uma visita a ele de camaradagem. Aí contei. Como é que você explica isso? Ele disse assim, o que é bom não precisa de explicação. Você quer uma pena de pombo? Eu disse, você tem isso? Toma. Pegou uma e me deu. E quando eu ia ao médico, eu tomei um táxi, o táxi deu uma freada brusca, eu disse, o que foi? O chofer disse, graças a Deus, evitei de matar uma pomba. A história é incrível. Você, há um tempo atrás, nós conversamos na tua casa e você estava atravessando um período de crise de escrever. Quer dizer, você não queria escrever, não sabia como sair da crise, você estava se sentindo, inclusive, muito... Em que livro, né? Você tinha acabado o livro, você não estava fazendo um livro, você estava... Que livro eu tinha acabado? Antes dessa novela. Foi antes de você começar a escrever a novela. À noite. E você achava, inclusive, que não voltaria mais a escrever. Você dizia que a tua libertação seria poder não escrever. É, claro, é um farro. E como você sai da crise? Essas crises sempre aparecem quando você acaba um livro e ainda não entrou no próximo? Se eu já tenho notas pro próximo, não há crise. Agora, ficar no vazio de repente é uma dureza. É uma dureza. E eu não sei trabalhar me obrigando a trabalhar. Quer dizer, eu não consigo fazer nem nada. E a crise passa quando começam a brotar outras ideias, os papeizinhos. Aí passa a crise. E essa crise se revela como angústia, ansiedade. Um grande vazio. Um grande vazio, uma perdição. Que logo que aparece a ideia, outra ideia, então eu já me reencontro de novo e trabalho. Perfeito. Muito bem, senhor. Você tinha mais alguma coisa para dizer a nós a respeito da sua obra? Que é uma obra tão importante, né? Acho que não tinha, não. Vocês fizeram boas perguntas, eu respondi. Eu quero somente que se saiba o seguinte, que hoje, 20 de outubro de 1976, tá chovendo. Eu tô com um vestido de camurça. Eu estou com meus amigos Afonso Romano Santana e Marina Colassante. E quero saber que valor tem isso depois que eu morrer. Bom, o valor é fundamental porque o seu nome fica na literatura brasileira. Fica lá? Não escrevo para posteridade. Mas já está independente da sua vontade. De maneira que, então, as outras pessoas que quererão consultar dados biográficos seus para fazer uma interpretação da obra, tem essa base de que é importantíssima. Que é importantíssima. Bom, é isso, né, gente? De arrepiar essa entrevista que a gente acabou de ouvir. Mas não sai daí ainda porque o episódio não acabou. Ainda tem a segunda parte da minha conversa
com o Benjamin Moser e a Mariana Delfini sobre essa entrevista histórica da Clarice. Mas antes disso, ouve só o recado da editora Fósforo. Escute a seguir um trecho do livro de Mohamed Mbougar Sarr, na voz de Calafia Palanga. De um escritor e sua obra, pode-se saber ao menos uma coisa. Os dois caminham juntos pelo labirinto mais perfeito que se possa imaginar. Uma rota longa e circular, cujo destino se confunde com a origem, a solidão. Você encontra a mais recôndita memória dos homens nas livrarias e no site fosforoeditora.com.br. Bom, agora a gente vai ouvir a segunda parte da minha conversa com o Benjamin Moser e a Mariana Delfini, falando mais sobre Clarice Lispector. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre as circunstâncias da entrevista, né? Que foi feita entre amigos, uma conversa entre o Afonso Romano, o grande autor, e a Marina Colasanti, que é uma escritora que tem muita relevância na literatura brasileira. O que vocês sabem dos bastidores dessa conversa? E também, como é que essa relação próxima favoreceu a própria realização da entrevista? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Acho que eu sei menos de bastidores do que o Benjamin, muito provavelmente, mas me comoveu muito. Já ao final, depois de 1 hora e tanto de conversa, a Clarice fala assim no momento: bom, o que eu queria dizer é que hoje é dia 20 de outubro de 1976, está chovendo, estou com um vestido de camurça, estou com os meus amigos Afonso e Marina, e o que eu quero saber é que valor tem isso depois que eu morrer. E ela fala isso como uma provocação, que é respondida, claro, você é uma autora que vai ficar, então essa entrevista é muito importante. Ela fala em outro momento, porque não sei se quando eu morrer ainda vai ter Coca-Cola, né, que ela tá tomando Coca-Cola. Acho que ela tá no fim da vida, mas ela fala, não, mas não tenho planos de morrer. Ela não tava doente nesse momento, né, enfim, ela não tava se sentindo doente, pelo menos, nesse período, que é mais ou menos 1 ano antes da morte dela. Então eu acho que o que eu sei de bastidores é o que tá no áudio, porque é isso que ela diz, que ela tá com um vestido de camurça e tá chovendo. E os sons que são muito... contam coisas, como disse o Benjamin, dão cores, né, pro que a gente já conhecia, que é, por exemplo, a Coca-Cola que ela tá tomando. A gente ouve o barulho do gás da Coca-Cola sendo colocada no copo. Eu acho isso sensacional, assim, a gente vê isso a é cena. muito legal. O que eu acho engraçado nessa frase é que eles não entendem o que ela tá querendo dizer. Ela tá falando uma coisa muito escura, muito... como se diria agora, barra pesada, né? O que vai importar isso quando eu morrer? Ah, mas você vai ficar na antologia escolar de literatura brasileira. Isso é a última coisa que interessava a Clarice. Claro que ela gostava de ser lembrada e tal, mas ela está falando de uma coisa tão pesada e tão real que eles não podem responder. Então você vê nesse momento o intercâmbio de Clarice com qualquer interlocutor. Ela fala coisas que, ao mesmo tempo, são absolutamente concretas. O que vai valer isso quando eu morrer? Nada. Não tem nenhuma importância isso para ela. Agora, para a gente tem importância porque a gente está ouvindo a voz dela, a gente está podendo chegar mais perto dela. Clarice era muito solicitada pelo Afonso e pela Marina, porque ela vivia falando que ela queria sair mais, ela queria ir para jantares, reclamava que as pessoas não invitavam ela para as festas deles, que ela era como qualquer pessoa, ela gostava de festa e tal. Só que isso não era verdade, né? E ela foi uma vez, a Marina talvez conte isso, foi para a casa dela, fazia questão de ir para uma festa deles. E foi super tenso para eles, porque eles sabiam o jeito dela. E ela entrou e ficou super... pouco à vontade, e eles também, ela não sabia se sentasse ou se ficasse de pé, se tomasse cerveja ou se Coca-Cola, sei lá. Então, ela deu essa entrevista, eu acho que queria fazer um favor para os amigos, e você sente que ela está tentando não ser complicada. E às vezes ela consegue, às vezes não. E uma coisa que me surpreendeu nessa entrevista, que deve ter me escapado quando eu li, é que a Clarice odiava fazer tradução. Ela fez muitas traduções, mas ela diz que é detestável. E aí, tem um detalhezinho que eu percebi. Eu traduzo como a Clarice, eu não leio o livro antes. Eu vou traduzindo à medida que eu vou lendo, porque eu gosto. É claro que às vezes você dá uma roubadinha e olha um pouco.
Mas ela, quando ela fala disso, a transcrição que eu conhecia era ela contando: eu não leio o livro antes porque assim fica mais legal. E ouvindo, ela não diz isso. Ela diz: não leia o livro antes. Ela tá aconselhando, ela tá ensinando a fazer tradução para ser tolerável, porque ela odiava. Eu fiquei muito surpresa com isso. Clarice, primeiro, uma coisa muito engraçada que não está no meu livro, mas Clarice era uma tradutora péssima. Até pagava os outros para fazer a tradução para ela. O inglês dela era muito ruim. Ela nunca estudou nenhum idioma. Eu conheci várias pessoas que fizeram traduções para ela entregar com o nome dela, para ajudá-la financeiramente. Tudo isso são mais bastidores, né, que ela não fala na entrevista. Outra coisa que me chamou a atenção, que esse tema do dinheiro é recorrente. A gente sabe que a obra da Clarice era muito espalhada, né, por editoras. E a gente sabe que ela fazia muitos trabalhos para se financiar. E eles tentam fazer um pouco uma cronologia das obras dela. E aí essa questão de várias editoras publicarem ou não publicarem vai aparecendo. E aí tem um momento em que ela conta que contratou uma agente literária. E daí falam: então agora talvez você ganhe dinheiro pelos livros publicados no Brasil. Então agora você talvez reúna sua obra numa única editora. Ou enfim, me chamou a atenção porque eu acho que tem uma visão às vezes muito romântica, né, da literatura e da publicação de livros, e principalmente Clarice, que com essa aura se presta a esse romantismo, mas esses assuntos, assim, bem terra a terra, né, do dinheiro e da agente literária aparecem ali como uma preocupação, então, com o mercado, com viver, né, viver disso, como um trabalho, né, não só com essa aura romântica. Eu acho que quem conhece escritores sabe que a gente só fala nisso, né? Então não é de estranhar que ela também teve essa preocupação. A verdade é que ela foi muito abusada pelos editores. Ao longo dos anos, ela não teve nenhuma estabilidade nisso. Cada livro foi uma batalha. Tem uma história muito famosa que ela sai de uma editora que era quase uma gráfica, que se chamava Arte Nova, no Rio. E ela recebeu o pagamento dela e deu para um mendigo na rua, porque era tão pouco, né? E ela estava com uma raiva. E ela já, no final da vida dela, ela sempre com essa esperança de poder viver melhor dos livros dela. Mas a gente tem essa imagem de Clarice hoje com essa unanimidade nacional, internacional. Mas não era uma coisa realmente pouco lida. Benjamin, eu queria te perguntar também sobre a questão da Ucrânia, né? Porque o seu livro recupera muito do que aconteceu ali com a família dela 100 anos atrás, quando eles vieram para o Brasil. E agora a Ucrânia passa aí por novamente uma guerra, inclusive nos mesmos lugares. Uma coisa que me deu muito mal-estar foi ver as cidades que são citadas no seu livro novamente sendo palco de atrocidades, violações. Como é que você vê esse ressurgimento de um conflito bélico na Ucrânia? E em que medida que isso fez parte da obra da Clarice? Eu queria que vocês comentassem como que vocês enxergam isso, explicitamente ou não. Olha, quando eu publiquei esse livro, você se lembra, os brasileiros, em geral, nunca ouviram falar da Ucrânia. E a gente não tinha essa consciência do lugar de onde ela veio e das circunstâncias de onde ela veio. De exatamente a mesma coisa, exatamente 100 anos antes que eles fogem da Ucrânia, em 1922, ou 21, né? E tem uma nova guerra com o velho inimigo do povo ucraniano, que são os russos, que sempre tiveram esse tipo de comportamento. A gente vê hoje os ataques à população civil ucraniana, que é uma coisa absolutamente de arrepiar. E tinha a prática que tem hoje de estuprar mulheres, que é uma coisa que aconteceu com a mãe de Clarice. Tiveram a prática de assassinar e de roubar civis, então, que foi o caso do pai da mãe de Clarice, que foi roubado e assassinado. Tinha o mesmo racismo, tinha o mesmo antissemitismo, e fica uma coisa longe, fica uma coisa abstrata. Eu estou te falando da Europa, qualquer rua de Paris aqui, você vê refugiados ucranianos. Tem uma população sem abrigo que a gente nunca tinha visto antes nessa cidade. Muitos são sírios, mas a maioria é ucraniana. E são as mesmas pessoas que foram se refugiando pelo mundo inteiro há 100 anos atrás. E dentro dessas pessoas, a família Lispector. Sobre essa questão, tem duas coisas dessa entrevista que me chamam a atenção. Uma é
que a Marina pergunta em determinado momento se ela conhecia o folclore russo, que é tão rico. E ela diz, não conhecia. E aí, depois, em outro momento, fala, e você ouvia russo, seu pai? Ela, não, meu pai falava português. Tem um outro momento da entrevista, que eu acabei de relacionar com esse, em que ela tá falando da Paixão Segundo GH, em que ela diz assim, eu tava num momento tão terrível, sentimental, de família, e quando eu fui escrever, não tá nada lá. Aí o Afonso fala, não, Clarice, você acha mesmo que não tá? Ela, não tá. Aí ele fala, não, é porque a teoria literária entende hoje que um texto, ele é como sonho, ele tem o conteúdo manifesto e tem o outro. E talvez, será que não esteja lá, né, esse período difícil que você estava passando? Ela fala, talvez. Mas é muito engraçado isso. Isso é a coisa que eu tô falando sobre. Ela fala russo, né? Você fala russo, folclore russo. As pessoas nem chegaram à Ucrânia como outro país, nem entenderam que era um país colonizado e que tinha outro idioma. E que até Clarice nem falava ucraniano, a família dela era judia, eles falaram Yiddish, que era outro idioma. Eu acho que a violência que a gente está acompanhando agora, infelizmente, ninguém foge das notícias da Ucrânia, mas a violência da origem de Clarice é uma coisa fundamental. Se você for ler a Paixão Segundo GH, é uma coisa absolutamente chocante. É uma mulher com uma experiência de uma violência que muita pouca gente tem, felizmente, né? É uma coisa que mal combina com a imagem da Clarice arrumada, bonita e tal. É uma coisa que vem de outro lugar. Gente, agora para encerrar, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho de Afonso Romano e Marina Colasanti. Assim, Benjamin, eles foram fontes suas da biografia, leitores também, e também Mariana. Como é que se observa esse diálogo entre escritores e tal? Acho que eu queria começar falando da própria entrevista. Eles falam muito de um ambiente, né, de escritores. Eles citam muitos outros escritores, vão contar um caso, aí falam do Zé Rubem Fonseca, vão contar um outro, falam do Guimarães Rosa. Lembrando que a gente está em outubro de 76. Então eu acho que essa entrevista, além de ter esse clima de conversa entre amigos, que são eles três, existe esse ambiente literário que é mencionado, seja na questão de dinheiro, seja a questão dos manuscritos, seja a questão de como tal pessoa traduz, enfim, eu acho que isso cria assim mesmo um ambiente em que a gente pode voltar um pouco para esse passado, assim, se sentir participando dele, talvez, que é o poder do áudio. Acho que eu diria isso. Eu conheci eles há muitos anos atrás. Eu acho que há mais de 20 anos que eu conheço os dois. A Marina, que é uma pessoa fascinante, que nasceu na África italiana, na Eritreia, e veio para o Brasil em 37, se não me engano. Depois da guerra, eles vieram para o Rio, onde ela tinha um tio, uma tia, que vivia no Rio, no Parque Lage, né, naquela casona, a Escola de Belas Artes do Rio. Foi a casa do tio dela. Ela veio lá e se estabeleceu, a gente está falando de refugiados, e começou a ler a Clarice muito jovem, quando a Clarice estava escrevendo na Revista Senhor. E me contava como chegava a revista cada mês e tinha um conto de Clarice. A empolgação que ela ainda lembrava, menina, chegando, encontrando esses textos. Antes de Clarice ser essa famosona, né? E são pessoas que sempre trabalharam em várias áreas, né? Professores, editores, jornalistas, romancistas, poetas. Então, são pessoas que realmente são um baú do Brasil literário do último século. Eu queria agradecer a vocês dois, queria agradecer também a editora Rocco pela colaboração, Paulo Gurgel Valente também, que viabilizou a publicação dessa entrevista. Só queria agradecer a atenção e a vocês dois também. Eu também queria agradecer muito por ter podido ter essa conversa para falar de Clarice, e eu espero que todo mundo goste tanto desse áudio, dessa entrevista, e se surpreenda com ele quanto a gente. Maravilha, Mariana, muito obrigado pela sua contribuição. Eu queria convidar o ouvinte a ler o texto da Mari sobre os manuscritos de Clarice, que saiu na 451, ler também o Benjamin sobre a editora ucraniana, sobre Clarice, que a gente está publicando agora na nossa edição. Um abração, Benjamin, muito obrigado. Obrigado, Mariana, por participar aqui. Um beijo para você, muito obrigado. Bom,
então chegamos ao final do 92º episódio do 451 MHz, o segundo episódio comemorativo dos 4 anos de existência do nosso podcast, para quem lê até com os ouvidos. A gente agradece ao Benjamin Moser, a Mariana Delfini e a família da Clarice Lispector pela cessão desse material histórico. Mas antes de ir, aproveita que você tá com seu celular aí por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, você pode dar estrelas pro nosso programa. É só clicar ali no ícone das 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você pode aproveitar e compartilhar agora mesmo esse episódio com as pessoas com quem você gosta de falar sobre literatura. Manda aí com o botão de compartilhamento pro Zap, pros grupos de amigos que você fala de livros e para as suas pessoas queridas com quem você trata de assuntos íntimos como Clarice Lispector. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais amantes da literatura. Antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paula Ladeira Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rico Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Luciano Romênios Ferreira Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Handel, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.